Nós temos uma preocupação que a Maria já falou, o Genival já falou também, que é a questão da cidade estar crescente, está sendo sufocada. Até o pessoal, a deputada Ana Lúcia aqui agora, está colocando uma preocupação com algumas áreas de Aracaju, que são particulares, que têm dono, e é uma reserva de mercado, mas que em breve a gente vai perder essas áreas. A cidade não vai ter como respirar, como desafogar essa questão. Então nós pensamos que dentro do projeto de lei tem a previsão de algumas áreas, mas nós estamos pensando que precisa de mais. Precisa acrescentar áreas para que a cidade possa pensar em crescer sem pensar muito na questão do mercado, na questão do mercado imobiliário, mas que tenha áreas verdes, que tenha áreas que a população possa, digamos assim, não só a população, mas também a questão da flora e da fauna, que é muito interessante. Inclusive, nas nossas vocês percebem que a questão da flora e da fauna está sendo atacada de forma muito violenta, muito rápida. Então, é possível que daqui a poucos dias você não encontre mais, talvez, mico, jacaré, iguanas, que tem ainda naquela região, e a velocidade com que se destrói as áreas de refúgio, de sobrevivência de animais é muito grande. E aí nós vamos falar um pouco dessa zona de adensamento restrito. E por visto nós estamos sempre de zona de expansão urbana, que é o termo que é dado numa legislação de 82. Zona de adensamento restrito é como é chamada agora no plano diretor, que é a ideia de restringir, de ocupar pouco, né? Que é uma região muito frágil, para que a gente toda é. Mas a ideia lá é que a gente procure áreas, identifique áreas, não só áreas públicas, mas áreas privadas que possam ser desapropriadas, para que sirvam de reserva para essas áreas de conservação. E na Zona Norte e na Zona Oeste, outro dia, eu acho que foi o Fábio também, né? Estava se queixando disso com toda a razão, numa audiência anterior. Não se fala muito em procurar novas áreas na Zona Norte, na Zona Oeste da cidade, para que se estabeleça, se assente novas áreas de conservação. E dentro dessa discussão do plano diretor, nós, do Fórum de Aracaju, nós pensamos em oferecer propostas no sentido de que essas áreas sejam criadas também na Zona Norte e na Zona Oeste. Bom, a questão dos animais domésticos e domesticados. Veículos de tração animal. Bom, Aracaju, não só do ponto de vista dos maltratos, do sofrimento do animal, hoje é a cidade toda urbana praticamente, mas não só por esse ano, mas quanto à mobilidade urbana. Se fala muito aqui, uma carroça na rua atrapalha demais mesmo. Agora, o criador do animal, ele não tem onde comprar um animal urbano, o animal fica em pé a noite inteira durante o seu barraco, a sua casa. O animal atrapalha muito durante o dia. E a discussão do diretor seria uma alternativa para essas pessoas. Aí não seria assim, acabar com porque quando a gente fala disso aqui, tem que dizer, isso não pode acontecer porque vai acabar com a fonte de emprego, a fonte de renda dessas pessoas. Não seria nessa linha. Seria primeiro tentar arrumar uma alternativa para essas pessoas e depois, se ela tem uma outra locação, outra atividade, seria realmente pensar em realmente acabar, extinguir o uso de animal, de veículos de tração animal em Aracaju. O caminho natural deve ser esse, tem que ser esse em Aracaju. Mas se não for agora, que seja mais adiante. Aí nós estamos falando do plano diretor, um planejamento para 10 anos. Não quer dizer que isso tem que ser feito no primeiro ano. Cavalgadas, corridas de argolas, ainda tem Aracaju. Absurdo. Uma falta de sensibilidade. E certamente a gente vai ter dificuldade para dizer assim, isso aqui não pode mais existir em Aracaju. Mesmo que seja lá no Mosqueiro, mesmo que seja lá na Terra Dura. Mas tem que nos seguir a campos. É uma falta de consenso no mínimo. Locais de comercialização de animais. Esses locais, sobretudo no mercado municipal, dá pena você chegar lá para ver a situação em que os animais se encontram para serem comercializados. Isso é uma forma de você disciplinar, mas com rigor, com fiscalização, dentro da discussão do plano diretor e dos códigos complementares, essa questão da comercialização de animais em Aracaju. Olha, gaiolas é só. A gente sabe que a apreensão, a captura de algumas espécies é proibida. Mas se você proibir o comércio, a fabricação, a propriedade desse tipo de armadilha, esse tipo de coisa que você tem em casa, já vai ser um grande passo. É bom.
polêmico, é desgastante. Eu acho que quem está no poder público pode se desgastar, achar que é difícil fazer esse tipo de coisa, mas tem que ser feito. Quando você proíbe que as pessoas tenham uma estratégia, imagine você colocar um passo numa gaiolinha de 10 por 20. Ninguém quer ficar numa coisa tão pequena, mas tem muito isso aqui. Então, são mecanismos que o município de Aracaju pode buscar para evitar isso. Curso de triagem, hospital universitário, você falou. E o cemitério veterinário públicos, a necessidade para a cidade do porto de Aracaju. Vários municípios do Brasil têm cidades com a população e com a extensão de Aracaju. O que é que a pessoa faz quando uma cadela pare com 10 filhotes? Às vezes a pessoa escolhe um perto dos outros novos e joga na rua. O que é que a pessoa faz quando um cão adoece? Joga na rua. O que é que faz quando um animal desse falece? Joga dentro da lixeira, joga no canteiro, joga no canal. E essa é uma atividade de obrigação do município. Uma atividade para prestar. Um animal falece aí, só que você telefona para o município ir buscar. Vem buscar um animal que não é nessa linha. É com essa concepção que tem que trabalhar essa questão. Centro de triagem para recuperar, hospital veterinário também para recuperar. E no caso do cemitério, é um animal que tem aparecido. E a gente faz só duas exceções que vai eliminar ou vai acabar, no caso da possibilidade de não ter criar animais em Aracaju. Seria para essas atividades que sabem que a polícia, ecoterapia, seriam atividades que a gente sabe que não tem como acabar. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão do saneamento básico, a legislação federal, águas pluviais e esgoto. São duas questões que dentro desse projeto de lei do plano diretor, elas são intrigantes, porque os dispositivos, quando começam, eles são animadores. E não é culpa de quem fez, inclusive alguém falou aqui, isso foi uma discussão de longos anos, os movimentos sociais, inclusive, nós militamos fazendo parte. O trabalho que o Colombo fez um trabalho muito bom. Então não é culpa de quem fez, talvez seja um lápis e talvez um vício das legislações anteriores. Aí diz que um grande empreendimento, um condomínio, um loteamento, tem a obrigação de ligar a rede de água pluvial na rede mais próxima. E tem a obrigação de ligar o esgoto na rede mais próxima. Mas faz uma ressalva, quando houver. Se não houver, vai ligar em qualquer lugar e vai licenciar de qualquer maneira. E é isso que a gente está querendo, nós já estamos pensando em emendas, que se não tem, não licencia. Nós vamos mostrar depois aqueles slides com as fotos, os absurdos que tem em Aracaju, de inundação, de aterro de lagoas, e por isso que a cidade continua desse jeito. É só tirar essa parte do dispositivo. Se não houver, não licencia, paciência. Como disse o empresário do Centro da República aqui, que gera emprego, etc. Mas a ciência não gera emprego, causa desemprego, vai quebrar, sei lá o que for, mas aí a cidade continua crescendo desordenadamente desse jeito. Bom, talvez não seja essa a compreensão da população de Aracaju. Essa é uma situação que nós estamos discutindo de Aracaju e a gente vai trazer, oferecer um propósito para a Câmara de Vereadores. Esse dos solos, como o Cimar está falando, é um problema sério de Aracaju, um problema grave. A coleta seletiva talvez seja o melhor caminho, mas a parceria apenas com a CARI, ou se a CARI se tornar uma cooperativa gigante, apenas uma extremidade da cidade, lá no Santa Maria, e não tem outras cooperativas, outros meios para você distribuir, para você não atravessar a cidade com os caminhões, aquela coisa toda. Isso é importante. O que sobraria realmente de lixo para se levar para essa questão da aterro sanitário seria o mínimo, e aí é preciso se implementar realmente a coleta seletiva numa escala ao longo dos anos, mas que se implementasse a coleta seletiva de verdade mesmo, porque era Aracaju. Bom, outros mecanismos que a gente vai delegar uma série de coisas que também estão dentro do plano diretor e dos códigos. Por exemplo, não está previsto reuso nem reaproveitamento. Nós vamos propor aos vereadores que coloquem esse mecanismo dentro da legislação. A quantidade de água que pode ser de águas pluviais, água de chuva que é captada nos telhados dos empreendimentos, das casas. Vou mostrar aqui daqui a pouco um supermercado que está sendo construído a toque de caixa lá na Pedro Neves e simplesmente tentar cobrir uma área talvez de uns 4, 5, 6 mil metros quadrados. E ali a gente percebe que não tem nenhuma preocupação com essa questão, para onde vai toda aquela água, aquelas águas que vão cair naquele telhado. Né? Então seria mecanismos que obrigassem
que tivesse reuso e reaproveitamento de águas servidas, para que você pudesse usar todas as caixas de descarga, evitaria que a grande quantidade de água fosse para o lençol freático, para as vias da cidade. Agora, seletivamente, nós ouvimos para passar por recuperação de áreas degradadas, que tem um pouco a ver com assentamentos irregulares. É o seguinte, está identificado dentro do plano diretor e do projeto, estão identificadas as áreas de interesse social. Mas o nosso entendimento é que essas áreas elas não sejam apenas urbanizadas. As pessoas não podem viver naquela situação, ali naquelas favelas, naquelas invasões, mas tem casos que você não pode urbanizar e deixar a pessoa ali. Seria o caso de você construir um local adequado, um local digno, colocar aquelas pessoas e recuperar aquelas áreas onde puder recuperar, onde se possa recuperar. E tem uma série de exemplos em Aracaju. Um dos que mais incomoda, mais importante, é aquela favela do Pantanal ali na beira do Rio. O São Colado também do outro lado, uma faixa interessante do São Colado, praticamente no Rio. Eu coloquei aqui tudo junto, na discussão lá com os colegas, essa questão da taxa de ocupação, da taxa de permeabilidade, dos recursos e afastamentos, do coeficiente de aproveitamento do gabarito. Genivaldo já falou um pouco sobre isso, e são elementos importantes nessa discussão e que tem a ver também com essa questão da destinação ou da questão da infiltração das águas pluviais. Nada no limite, mas o gabarito desse projeto, para que não pareça, é que está perto, ele não só tem definição de gabarito, como eu falou, com se referência a paisagens notáveis, mas existe uma preocupação se estabelecer recuos, afastamentos, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, mas, quando se fala do gabarito, a gente precisa definir um limite máximo do gabarito de Aracaju. Não pode ficar de qualquer maneira. Se a gente fizer ver o histórico de 66, do código que vigora até agora, você vê que a cada 5, 10 anos o gabarito está aumentando, em vez de diminuir. Então isso é perigoso, é ruim para a cidade. Então, essa discussão das taxas, que estão quase todas boas, na verdade, o grande problema é que não tem definição do gabarito máximo no diretor, isso não propôs, e ele não assume. Reforma a lenha, sacolas plásticas, adaptação de tipos de problemas ambientais. Né? Nós vamos apresentar algumas propostas. Também são novidades, são polêmicas. Se você não licencia, se você não elimina a forma a lenha, aí você acaba oferecendo a possibilidade, ter a garantia de que você não vai trazer madeira de certo modo para Aracaju. E mesmo que tenha legislações, leis localizadas, ou mesmo da legislação estadual federal que trate a matéria, a nossa intenção é colocar dentro do diretor de Aracaju, porque Aracaju trata da questão, quem está referência à questão. Sacolas plásticas que é um tema que em várias cidades de grande e médio porte já está se eliminando, já está se substituindo por alternativas, e aí você só substituir isso no mercado. Uma série de coisas. Você vai na feira livre, todo mundo só quer vender com sacolinha plástica. Não tem sacola plástica em qualquer lugar, em farmácia, em padaria. Então, a ideia é você realmente, se você proíbe o uso, mas se você também não proíbe a comercialização, ou limita, ou vender mecanismos para evitar, você não está fazendo muita coisa. Adaptação de automóveis. É um grande problema hoje em Aracaju, acho que nas cidades do mesmo porto de Aracaju, é o abuso com o tal do som de mala de carro. Pessoas que pensam que você tem a obrigação de ouvir o que ele quer ouvir no volume que ele quer ouvir. Se você licencia uma casa dessas que trata do assunto de acessórios, de peças, você não proíbe que ele faça esse tipo de adaptação, também está permitido. Isso acontece em Aracaju. Se você não pode mexer na legislação de trânsito, que é a legislação federal, você pode arrumar mecanismo dentro do diretor e corrigir esse tipo de coisa. Aqui são coisas que nós estamos trazendo também, copiando de todas as cidades. Inventário ambiental e zoneamento ecológico econômico, eles já estão sendo aplicados em várias cidades. O inventário ambiental, o Mara falou sobre o inventário de árvores, que é importante, tem que ter, mas o inventário ambiental é até mais profundo, é uma forma que você tem que ajudar a situação da cidade, de forma que você possa saber o que é que você tem que fazer na cidade. Você pode planejar, pode conhecer a realidade ambiental da cidade. O inventário de árvores também é muito importante, que o Mário falou a verdade, não tem um inventário de
infraestruturas da cidade, isso é muito importante, inclusive identificando árvores nas vias, árvores de jardim, árvore quintal, as espécies, as alturas da árvore, isso é muito importante para que a cidade possa se planejar e possa saber o que é que ela pode fazer com relação às suas áreas. Limpa a fossa, a empresa de limpa a fossa, câmara de limpa a fossa, é uma coisa que, para licenciar ou para ter um cadastro, talvez até se tenha, mas para fiscalizar é muito difícil. Quantos caminhões, quantas empresas dessas, não sei se até as empresas públicas das prefeituras da região metropolitana, realmente levam o material coletado para uma estação de tratamento? Quem é que sabe? Quem é que sabe se não pega ali na sua casa, toma o seu dinheiro e mais adiante despeja no córrego que eles estão na mesa? Então, é um mecanismo que o cara precisa ter também para cadastrar, para fiscalizar o que é esse tipo de atividade. Aqui nós relacionamos algumas coisas que nós estamos chamando ou de abuso ou de crime ambiental. Aterro de mangue, aterro de lagoa, a gente tem uma cidade imensa. E não é só lá na zona de situação, da zona de situação, da zona de lançamento restrito. Aqui na região do Santa Lúcia, do Rio do Espírito Norte, isso tem todo tipo. Então, é a ausência do órgão de gestão ambiental. Aqui não é nem questão de você apresentar emenda, não é isso. É não ter como fiscalizar, não ter como controlar esse tipo de coisa. Então, seria necessário que tivesse realmente alguém para fiscalizar. Se você parar ali na região da rodovia José Sarney, da rodovia dos Náufragos, durante meia hora, conta a quantidade de caçamba cheia de entulho que passa por aquela região da localidade da coisa. Poluição sonora, não só com relação a veículos, a som de mala, como a gente falou, mas com relação a cada um que acha que pode, na sua casa, na sua chácara, abrir uma casa de eventos, e aí aluga para tudo quanto é tipo de coisa, independentemente da vizinhança, não procura licenciar, não procura uma área para fazer, faz, transforma a casa numa casa de eventos e quem quiser que seja perto. Então é uma coisa que tem que ser disciplinada, também tem que ser fiscalizada. Poluição visual, isso até na semana passada alguém falou aqui, é outro abuso do absurdo em Aracaju. Cidade como São Paulo, que é um exemplo mais claro, realmente o mérito da prefeitura acabou com essa questão da poluição visual. Talvez não tenha acabado, só acabou, fosse uma expressão mais, acho que reduziu bastante. Maus tratos e abandono. Eu citava aqui agora há pouco que tem um animal e joga lá, mas isso é um crime, é uma coisa absurda. A quantidade de animais que a gente encontra na rua abandonado. É também uma atividade de fiscalização do poder público. Se não tem órgão para fiscalizar, é claro que a gente encontra isso todo dia em Aracaju. Mineração de areia, de argila, ainda tem Aracaju, mesmo a cidade tão adensada, tão ocupada, mas tem muito crime de mineração em Aracaju ainda. As pessoas continuarem de qualquer lugar, de qualquer forma. Cemitérios clandestinos é uma realidade em Aracaju. Lá no Rubal, na área branca, tem um cemitério, enterramos esses cemitérios. Há uma briga aí na justiça entre o Ministério Público, a Procuradoria do Meio Ambiente e a própria SUB quanto a essa questão desses cemitérios, mas o fato é que Aracaju hoje, nós lá naquela região, nós enterramos no chão. Um lençol freático daquela altura, com o problema de lá, não, uma coisa que tem que ser resolvida. Aracaju tem que ficar isso de frente. A cidade tem que achar uma forma de resolver esse problema. Não é um problema do cidadão, não é um problema da pessoa, não é um problema do familiar de quem morre. Depois que morre, é isso que nós passamos a fazer agora. Enquanto a justiça não determinou em definitivo, enquanto há essa briga da Procuradoria do Meio Ambiente e SUB, voltamos a enterrar novamente, normalmente, naquela região. Se alguém quiser depois vai lá, a gente deixa uma parte, vai se construir dessa forma. E ocupação de calçadas e vias, precisa dizer, é um absurdo. Aracaju, até te colocar aqui os imagens que escreveram um pouco grande, sobre o abuso que voltou a ter em Aracaju com relação a todo mundo que quer ocupar calçadas e vias, sobretudo com uma atividade comercial e de lazer, bares, lanchonetes, é uma vergonha. Transporte ecologicamente correto, rapidamente falando que o hidroviário, ferroviário, ferroviário são transportes que Aracaju tem um potencial muito grande, mas pouco se fala muito só no ônibus, daquela forma como nós tivemos aqui na semana passada. Então, a ideia é que o plano diretor traga essas alternativas para a cidade, alternativas ecologicamente corretas, e que Aracaju é muito viável, tem potencial para isso. E aqui, só rapidamente falando que não basta também olhar só para os projetos que estão na Câmara, sem ver os dispositivos da lei orgânica, do Código Tributário e de outras normas,
e a gente tem que também se preocupar em ajustar essas emendas.